Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Beleza? Mais uma série de análises políticas que nós faremos hoje. E hoje, no caso, será o candidato Celso Cotrim, né? Estou aguardando meu colega entrar para que possamos começar. Vamos esperando aí. Nem começou, nem chamou. Tá dando erro. Agora sim. Aguardando ele entrar. A gente vai. Opa, Ah, e aí, beleza? Aí. Aguardando só a entrada, gente, para que a gente possa começar. Hoje é Celso Cotrim, mais um postulante a candidato do município de Salvador. Então, vamos fazer a análise das propostas dele, que tem 30 páginas aproximadamente, com propostas bastante superficiais, não tão longe quanto já, é, como é que eu vou dizer, não tão distinto do anteriormente já proposto, certo? Estou mandando a solicitação. Então, agora foi. opa, Beleza? beleza. Tá me ouvindo aí? Tô. Perfeito. E aí, fazendo um adendo, pessoal, se lembrem do Linha de Fogo, é um programa que nós vamos fazer no YouTube e aqui no Instagram sobre análise política do mercado financeiro, direito, economia e ciências políticas e afins, onde vamos discutir diversos assuntos e terá convidados também, certo? Perfeito. E isso vai ocorrer logo depois das eleições, a gente vai se organizar e vai ter todo o chamamento. Passa a palavra para você, meu colega. Perfeito, Vitor. Como você mesmo já introduziu, o plano é relativamente curto, né? Tem cerca de 30. Relativamente, não demasiadamente superficial. Sim, sim. Tem cerca de 31 páginas e apresenta aquelas mesmas propostas de velhos políticos, sabem? Que prometem fomentar tal área, fomentar a educação, fomentar a saúde, melhorar tal, e sem apresentar, né? Como. Mas para a gente fazer um resumo, então vamos iniciar o resumo do plano de governo de Celso Cotrim. Na parte de educação, Exato. ele fala sobre a ampliação da pontuação do IDEB, saindo de 16º para no mínimo 10º em 4 anos de gestão, na implementação de um concurso internacional para requalificar as unidades de ensino, a ampliação das creches municipais, desenvolvimento de um sistema de matrícula virtual e o remodelamento do fardamento mediante concurso público com os artistas da cidade de Salvador. Além do mais, ele também fala sobre a potencialização do Pró-Jovem. Na parte de saúde, ele fala sobre a ampliação do horário de atendimento das USF, né, das unidades de saúde de família, até 10 horas da noite, o aumento da quantidade de leitos no hospital municipal e outros hospitais, a abertura de concurso público para a recomposição do quadro de servidores na área da saúde no município. Ele fala também sobre zerar as filas de espera para tratamento de doenças. Isso é uma coisa que realmente já vem, né, desde que eu me conheço por gente, todo político prometendo zerar a fila de espera. Mas vamos lá. Ampliação do É, hospital, ampliação do atual hospital municipal e a construção de mais um hospital, a implantação da Universidade sim. Corporativa de Saúde da Prefeitura de Salvador, a criação de um aplicativo para acionar um médico particular em caso de falta de profissional em unidade de saúde pública e a construção da primeira maternidade municipal, que também foi proposta por Bruno Reis, também foi proposta por Major Denise, enfim. Na parte de ordem pública, né, segurança,
Ele fala sobre a abertura de um novo concurso para a Guarda Municipal, além do já realizado, então seria uma aquisição de mais profissionais para segurança pública na cidade de Salvador. Fala sobre a distribuição de agentes da Guarda Municipal por toda a cidade, e essa é literalmente a única parte do plano dele, onde ele detalha todo o processo de gestão da segurança pública, né, de gestão de algo relativa à administração do município. Ele fala também sobre vídeo monitoramento em todos os bairros e transportes da cidade, incluindo os transportes privados, como Uber, vans e entre outros, e iluminação de 100% da cidade. Na parte de ação social, ele cita políticas públicas de assistência a LGBTs, mulheres em situação de violência, moradores de rua, negros e pessoas com deficiência, mas com a mesma superficialidade de outros candidatos. Talvez o plano dele, Vitor, inclusive eu queria deixar isso claro aqui mesmo no resumo, seja o plano realmente mais superficial de todos os candidatos já analisados pelo grupo Top and Down Isso. dessas últimas análises. Partindo para emprego, renda e desenvolvimento econômico, ele fala sobre ampliação de cursos de educação profissional, a ampliação do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra e o fomento ao empreendedorismo mediante o SEBRAE. A parte de transporte e trânsito, ele fala sobre ampliação das... Tá me ouvindo aí? Tô. Pronto, perfeito. Ele fala sobre a ampliação das vias do BRT, a implantação, perdão, de ar-condicionado e vídeo monitoramento em toda a frota de ônibus, a ampliação de vias exclusivas para ônibus, a implementação de passe único para toda a região metropolitana e a construção de novos pontos de ônibus, alguns possuindo ar-condicionado. Na parte de meio ambiente, ele cita dois aspectos: a desburocratização de licenças ambientais e a promoção de descontos no IPTU para quem adquirir veículos híbridos. A parte de combate à corrupção, gestão e finanças, ele fala sobre o maior controle de aquisição de empréstimos, convênios e contratos e o combate intolerante a empresas ou gestores públicos que cometem atos delituosos. Na parte de habitação e obras, ele fala sobre a promoção da regularização fundiária e urbanística, a ampliação do Hospital Municipal da Boca da Mata, a construção de um hospital municipal no subúrbio, a requalificação de 239 unidades de saúde, reforma de praças, ampliação da rede pluvial e esgotamento sanitário, a construção da Casa da Música e a reforma de 40 mil casas em estado precário. Na parte de turismo e cultura, ele fala sobre a ampliação do programa de desenvolvimento turístico, a execução do Plano Nacional de Municipalização do Turismo, a implementação de políticas de preços a fim de evitar a exploração financeira de turistas e a priorização da destinação de verbas públicas para blocos afros de carnaval. No fim do plano dele, ele dedica uma parte já que ele vai exercer tantas obras, fazer tantas coisas, ele fala de vai conseguir esses recursos. Então, ele fala aí sobre receitas correntes, alienação, venda de bens imóveis pertencentes ao município, operações de crédito, transferências da União e maior ajuste de contas. No final do plano, ele cita também um plano de recuperação da economia da cidade, pós-pandemia de Covid-19, e ele fala sobre a implementação do Comitê de Emergências da Economia, Emprego e Renda, para discutir caminhos para desburocratizar todas as licenças municipais, isenções e redução de tributos. Esse é o plano de Celso Cotrim. Vitor, eu queria deixar claro uma coisa que a gente já citou no início: talvez esse seja o plano de verdade mais superficial que nós já podemos analisar, mediante essa série de análises que a gente está fazendo aqui, porque eu citei alguns pontos importantes do plano de Celso, mas a maioria das propostas dele eram propostas completamente rasas. Vamos melhorar a educação de tal forma, vamos melhorar a educação para tanto, vamos melhorar a saúde em tanto, mas não explicou o jeito, a forma que ele vai fazer isso. Ele fala sobre, por exemplo, aumentar a nota do IDEB para deixar o município de Salvador em 10º, hoje se encontra em 16º no ranking, mas ele não fala a forma que ele vai fazer isso, como ele vai fazer isso. Queria que você comentasse um pouco sobre essa quantidade assim exorbitante de
pautas, né, completamente Olha, superficiais no plano de Sescotrim. como você citou, a superficialidade dos projetos, que nem parece até que não é nem candidato a prefeito, e sim a vereador. Pois é. Você vê as campanhas de vereador colocando lá, vou fazer isso pela saúde e acabou a campanha. É basicamente o que ele está fazendo aí. Não é, há uma falta de respeito com o próprio eleitorado, se bem que também não lê as propostas, mas enfim, a gente nota a ausência de um procedimento de como ele irá adotar as coisas, a gente vê que é medidas que todos os outros já fazem, tem uma ou outra peculiaridade, como todo candidato a prefeito, mas nada que diga, pô, esse cara é o diferencial, como a gente vê em algumas propostas de Bruno Reis, como a gente vê em algumas propostas de César Leite, e outros que talvez tenham por aí. Mas a gente também nota uma ausência de equilíbrio fiscal, né, que a gente vê tanto reclamado nos Sim, outros, e não vai ser repetir, batido a tecla aqui, porque todos já estão acostumados que a gente preza bastante pelo equilíbrio fiscal. sim. E não tem proposta, pelo contrário, mais gastos, e que, vamos ver, mas como é que se diz? Pelas pesquisas, ele não tem qualquer chance de ganho. Não, é um candidato que não tem nem 1% de intenção de voto. Isso é Só um minuto. preocupante. O que é preocupante, na verdade, é essa quantidade exorbitante de promessas superficiais e a dicotomia do plano entre, né, a realização de muitas obras, como você falou, sem o equilíbrio fiscal. Então, o que é que acontece? A gente já falou bastante, né, isso nas análises anteriores, criticando planos como a de Major Denise ou planos de Olívia Santana, justamente porque o candidato a prefeito se propõe a fazer bastante, mas, né, se pautando em recursos que às vezes a cidade não tem, o município não tem. Então ele traz aqui dentro né, das propostas de aquisição de recursos, né, que ele traz no final do plano, que ele cita receitas correntes, operações de crédito, ele coloca a palavra difícil para o povo realmente não entender. Às vezes o povo não entende o que é e acaba sendo levado. Isso é coisa de Exato. política, assim, sabe? Mas enfim, eu vou exemplificar aqui. A única coisa que realmente seria suscetível, pode dizer assim, uma boa campanha, um bom plano, seria a alienação de bens imóveis pertencentes ao município, né? Que é você pegar aqueles terrenos ou prédios que pertencem à prefeitura, mas que não tem utilidade nenhuma, e vender, fazer concessão. Vamos arrecadar dinheiro. Esses negócios aqui não estão fazendo nada, não estão servindo para nada. Vamos vender esse treco. Isso ele cita e é legal. A questão das outras 4, que ele cita 5, né? A alienação de bens imóveis é um só. Vamos lá. Ele cita receitas correntes. O que seria isso? A receita do município provém única e exclusivamente de impostos e taxas. Então, se ele está falando de receitas correntes, ele está falando, eu vou te tributar mais, eu vou te taxar mais. Exato. Não é isso que o povo quer, Olha, entende? ou seja, vai aumentar seu IPTU, que já está Vai aumentar altíssimo, vai IPTU, aumentar o aumenta ISS. TFF, aumenta ISS, aumenta ITIV, aumenta tarifas. O Uhum. engraçado é que quando ele cita transportes, ele fala que, né, na parte de transportes do plano dele, ele fala que vai abaixar a tarifa de ônibus. Eu queria saber como seria possível abaixar a tarifa de ônibus gastando tanto, né? Cobrando mais impostos. Mas vamos lá. Porque aí, Fale, fale. porque aí, pela lógica simples, já que eu vou ter que obrigar as empresas a diminuírem seus custos operacionais, diminuírem seus custos não, a manterem seus custos e diminuir a sua receita do seu faturamento, Sim, eu vou ter que dar alguma forma como é que eu vou dizer, cobrir esse prejuízo, tendo em vista que atualmente as unidades de transporte de Salvador têm relação com a prefeitura. Então, eu vou ter que arrecadar mais para poder cobrir esse déficit que está tendo ali. exatamente. Exatamente. E aí ele cita outras 3, né? Outras 3 formas de aquisição de recursos. Aí ele fala sobre operações de crédito. Empréstimo. Basicamente, ele quer endividar ainda mais a cidade, né? Como todo outro político Exato. comum faz. Então, maior endividamento da cidade, pior o perfil da dívida, não só da cidade, mas como o ente que talvez, né, seja encarregado, né, e ele cita também, né, a questão das transferências da União, ou seja, também onerando a União em uma coisa que às vezes não, nesse caso nem é de competência do município, né, falar em transferências da União.
E no final ele cita o maior ajuste de contas, ou seja, vamos lá, vamos pegar tudo o que ele já propôs aqui. Ele fala sobre poucas concessões, quase nenhuma privatização, cita, e isso a gente tem que deixar claro, é que ele cita realmente a alienação de bens imóveis, né, pertencentes ao município, ok, mas só isso, o que não é o bastante. E, ao mesmo para tempo, onde vai ser alienado? e, ao mesmo tempo, É ele só promove milhões e milhões e milhões de obras. A prefeitura não tem como arcar com isso. Como é que vai arcar? Aumentando imposto, aumentando dívida, piorando o perfil da dívida do município. Então, são coisas que a gente não pode deixar passar e que Celso Cotrim não é o único candidato que vem trazendo esse tipo de proposta, né? Major Denise trouxe a mesma exato. coisa, Olívia Santana trouxe a mesma coisa. Eu imagino que Bacelar, a gente não fez análise do plano de governo dele, mas eu imagino que ele também traga algo nesse sentido. Então, são coisas que a gente tem que parar para analisar e ver que não são nem um pouco cabíveis. Entende? A gente está numa situação tão drástica que a gente está conseguindo nem votar no menos pior de propostas. Porque, como você citou, reitera o que a própria Major Denise está tentando fazer, que é a questão de criar as unidades, as coisas, e mandar para que a União arque com os custos. Ou seja, de qualquer forma, é só para ele afirmar que não fui eu que aumentei o imposto, não, é a União que está aumentando o imposto, que está aumentando a dívida Pois pública é. dela, considerando que vai ser que a gente vai trazer no top-down. Os municípios e estados brasileiros são os maiores e ainda tem uma das maiores dívidas do Brasil. Mas isso é assunto por linha top-down, que é economia e tudo mais. Sim, de fato. E querer a união, como você falou, é assunto top-down, mas é importante a gente citar aqui, querer onerar a União, que já está com 94% da dívida PIB, né? No indicador de dívida PIB. Ou seja, se a gente vendesse, se a gente tivesse que arcar com toda a dívida bruta do país, teria que vender 94% do país. É uma coisa completamente impensável. Por enquanto, a meta até dezembro é chegar em 100%. Pois é. E isso você está falando nos padrões da FMI. Sim, ainda tem essa questão, né? Importante. Eu queria comentar aqui também que na parte de turismo e cultura, na verdade, além das propostas superficiais, ele traz umas propostas que realmente não tem como serem, né? São propostas específicas, mas que não tem como serem executadas, ou são muito difíceis, ou ele realmente não explica como vai fazer isso. Por exemplo, a implementação de política de preços para evitar, né, exploração financeira de turistas. Queria saber como que a cidade vai realizar um controle de preço, porque não existe outro nome, é um controle de preço, de fato, né, de pessoas que vendem coisas no meio da rua ali, vendedores ambulantes, que é geralmente com quem turista compra alguma coisa, né, na praia, em táxi, entre outros, no centro da cidade. Queria saber como é que a prefeitura vai realizar essa fiscalização. Primeiro, com certeza, fazendo concurso público para aumentar o quantitativo de funcionários, obviamente, e fora que, a distorção que isso vai causar no mercado. Porque se tiver, muitas vezes, não vamos ser hipócritas e negar que, de fato, alguns pontos, certo, existe um certo abuso. Quando você fala que eles percebem que é turista, o valor é mais caro. Sim, Tem claro. até uma brincadeira que você pega nos pontos turísticos no Pelourinho, tá, beleza, e para Baiana é quanto? Aí o cara vai e faz aquela brincadeira porque sabe Sim. que tem essa questão de um pouco de abuso. Mas isso não compete ao Estado, e sim à própria concorrência. Tanto que no mesmo ponto da Pelourinho, eu encontrei dois produtos, o mesmo produto, e 3 pessoas vendendo. 2 você encontra a preço de turista alto, e outro você encontra a preço certo. Até no próprio O famoso mercado modelo preço de Neymar. nativo, preço de soteropolitano. Exatamente. E não preciso, eu não fiz esse teste, eu mesmo já peguei meu dinheiro que é turista, ou outros que são turistas, e já fiz, e já vi, já tem algumas pesquisas que fazem referente a isso, porque se fosse tão grande assim, estaria custando também dentro dos cálculos econômicos de pesquisa de preço do mercado. Sim. A gente vê que não é tão notório assim. E ainda mais uma cidade que necessita de turista, você vai estar fazendo essa distorção no mercado. Se o preço está alto, está naquele valor, é porque existe um motivo. Não é porque o empresário é malvadão que só quer lucrar em cima. Exatamente. E assim, tudo bem, é justificável,
justo, entendeu? Que se faça o ajuste desses preços e tal, para que não seja abusivo, mas não tem como, não é possível que a prefeitura realize essa fiscalização. Poxa, tem tantas coisas mais importantes, sabe? Na Até gestão da cidade porque, que perder tempo com uma proposta dessa é inacreditável. em verdade, isso só vai facilitar para fomentar o mercado da informalidade, né? Porque a gente sabe muito bem que coisas, quando são reguladas, existe um mercado vamos colocar terceirizado, mas aquele mercado negro, vamos assim colocar, informal, e que favorece. Isso acontece com drogas, com arma, com o próprio Bitcoin, que não é o caso, mas quando ele entender a regulação, vai acontecer no mercado terceirizado que favoreça e facilite o acesso ao Bitcoin. Isso Com não certeza. aconteceu nas bebidas alcoólicas há anos atrás, então mostra que o Estado tem deficiência e se existe aquela compra do produto é porque existe demanda. Então a melhor forma de você diminuir é você tentar ampliar a linha de concorrência para que os produtos fiquem de qualidade e muito mais baratos. Essa é a lógica do mercado que já foi provada por todo mundo. Nem o Exatamente. próprio controle funcionário, nem o próprio controle de preço foi provado em todos os lugares que teve o controle de preço, independente de qual situação seja, causou um grande desespero da população. Exatamente, exatamente. Vídeo década de 80. Partindo até para outro ponto que você já citou, que é a questão do concurso público, ele não citou só em segurança pública, né, na parte de ordem social que ele fala do plano dele. Ele citou isso em educação, ele citou em saúde, e assim, são coisas que poderiam ser concedidas à gestão privada ou à privatização. Mas ainda assim ele fala Exato. sobre isenção de impostos, né, isenção fiscal, isenção tributária, perdão, e ele fala sobre aumento aumento na quantidade de concursos públicos exercidos. Então, assim, é uma dicotomia que não tem como calcular, né? Algo que realmente é impensável. O candidato, ele precisa ser muito ignorante, né? Precisa realmente não conhecer o estado da cidade, principalmente após uma pandemia que abalou os cofres públicos de uma forma assim inestimável. Ele precisa Exato. desconhecer muito essa realidade para conseguir propor um negócio desse, porque é completamente insustentável. Exatamente. E, obviamente, campanha de políticos sempre tende essas promessas e promessas vazias. Com certeza, e é muito gasto desnecessário. Por exemplo, na parte de transporte, ele chega e fala que vai. Cadê, meu Deus? Aqui, a construção de novos pontos de ônibus com ar-condicionado, ou a implementação de ar-condicionado e vídeo monitoramento em toda a frota de ônibus. Ele fala que quer trocar a frota Imagina, de ônibus inteira. Quanto que isso vai custar aos cofres da cidade? Entende? imagina você colocar um ponto de ônibus com ar-condicionado, ou seja, eu vou criar uma cabine de 20 metros quadrados, que a população vai ficar toda apertada lá dentro e vou ligar o ar-condicionado. Isso é uma piada demais. Não, o pior não é nem nada. É que na parte de emprego, renda e desenvolvimento econômico, que era para ele, fornecer ali, né, um melhor ambiente de negócios para que, né, se Para criasse praia. emprego, para que se criasse renda, porque a gente sabe que a iniciativa privada é quem realmente produz, o Estado não produz absolutamente nada, o Estado só onera a população mediante impostos, e ele não fala absolutamente quase nada sobre iniciativa privada, sobre incentivo fiscal para, né, chamar a iniciativa privada, sobre atração de investimento, nada. Ele fala sobre ampliação de cursos de educação profissional, ou seja, ele não quer que o povo empreenda, ele quer que todo mundo seja barbeiro, entende? Nada, porra, pelo amor de Deus, velho. Tem gente muito capacitada, que não consegue emprego porque não tem uma empresa para trabalhar, ou porque não quer abrir uma empresa, mas a cidade não permite, tem muita tributação, muita burocracia, entende? Você tem que fazer Exatamente. isso, pagar É aquilo, esse, tem que pagar tal imposto, tem que pagar tal taxa, aí tem que esperar tal prazo. esse É muita seria burocracia, entende? exatamente isso que eu ia falar. O Estado ele não gera emprego, mas ele pode ser um grande facilitador na geração de emprego. Como? Não é ele forçando as iniciativas privadas ou colocando taxas ou regulando, dizendo que tem que ter uma cota mínima de funcionários e tal, tal.
ele se fomenta a geração de emprego, quando ele traz a isenção de imposto. Porque quando a empresa tem menor caixa para gastar com o sócio do Estado, que já teve uma tabela corroborando mostrando que o Estado é nosso maior sócio improdutivo, o Estado, por ele diminuir essa isenção, gera mais caixa, ou gera mais receita líquida dentro dos cofres dos empresários e fomenta assim uma geração. Isso é até uma própria economia marginal. Quanto sobra o dinheiro, você vai tentar aumentar. Ele não vai ficar com caixa, com o dinheiro todo para si. Até porque, mesmo que o empresário tome os lucros para si, ele vai estar gerando emprego quando ele estiver comprando outros produtos, quando ele estiver mandando a casa dele. Então é um ciclo. Mas quando, a partir do momento que você manda para o Estado, o dinheiro fica lá preso, o dinheiro fica estagnado. Muito embora pague, tenha gastos com os comissionados, concursados, que também acabam consumindo, mas fica um dinheiro restrito. Ao contrário da conta dentro dos empresários. De fato, é uma coisa assim, então, impensável. Né? Então, o Estado tem que fazer o quê? Como você colocou, trazer uma forma de desenvolvimento econômico que onere menos as empresas e faça com que ela tenha caixa para contratar. Porque também, além de que a competência deles é de impostos municipais, já tem um encargo trabalhista muito grande para os empresários. Então, se eu vou diluir isso, eu vou dar mais caixa para que ele possa contratar mais. E aí, o que é que eu faço isso? Você contrata, chame, a gente concede isenção de impostos, como já teve alguns, e contratando você vai ter isenção de impostos temporários, perfeito. Mas tem que trazer isso. E não ficar omisso e só trazer mais carros e carros para ganhar voto. É isso, é uma pessoa que realmente se candidatou sem ter preparação nenhuma para ser o gestor do executivo. É incrível, incrível, incrível. É verdade. Na parte de saúde, eu também fiquei encucado com isso, porque ele trouxe um discurso que é muito velho, né? Não só aqui na cidade, mas acredito que em todo o Brasil. Vamos zerar a fila de espera de doenças, né? De tratamento de doenças. Há quanto tempo que a gente ouve isso, bicho? Eu escuto isso. Escuto isso. Desde que eu tinha, sei lá, 2 anos de idade. Pelo amor de Deus, desde que eu aprendi o que era zerar, o que era tratamento, o que era doença. O significado dessas 3 palavras, eu ouço isso desde então. É uma coisa completamente impensável. Ele não falou como vai fazer isso, a forma que vai fazer isso, quanto isso vai custar, né? Quais recursos Exato. utilizar, Ele traz o que ainda conceder para conseguir fazer isso. Ele não falou absolutamente nada, ele só prometeu. Ou seja, qual é a diferença de Celso Cotrim para o velho político lá do interior que troca voto em troca de saco de cimento? Exatamente. Não tem nenhuma diferença. A única diferença é que ele não está comprando voto, mas é a promessa por si só. Ele continua fazendo. E, não obstante, ele está fazendo o que é uma obrigação de qualquer político, que é conceder hospitais. Então, isso não é nada alguma coisa aspirante, inovadora de um político. É o mínimo que é a obrigação dele. Claro, agora como político, ele pelo menos traria uma forma, né, de como fazer isso, mas não. Ele se mantém as mesmas promessas de sempre, vamos melhorar a educação, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a segurança pública, e não traz uma proposta que seja clara e que seja sustentável. Entende? O cara ignora completamente a situação fiscal da cidade, o cara ignora completamente um princípio, né, princípios de uma boa gestão. Aí realmente não tem o que falar, não tem nem o que criticar. O que temos que fazer, o que temos, como eu costumo falar, o Brasil não corre nenhum risco de dar certo. Quem dirá a nível municipal. Difícil, meu querido. Mas para finalizar, a gente não vou nem me estender muito aqui. Se você quiser fazer alguma consideração, eu te dou espaço posteriormente. Mas para finalizar, eu queria dizer assim, Celso Cotrim, ao que me parece, eu posso estar completamente enganado, mas o que me parece, ele é mais um né, descendente, pode-se dizer assim, de político, que se aproveita do nome do pai, do avô, do bisavô, enfim, do sobrenome da família, para criar um palanque. O cara simplesmente está se utilizando do sobrenome dele para fazer uma coisa. O cara é um péssimo gestor. O cara não conseguiu fazer um plano sustentável, um plano de excelência. Entende? O cara conseguiu ser... Velho, Celso Cotrim conseguiu ser mais superficial do que o candidato do PT, brother.
Ele conseguiu ser mais exatamente. superficial do que Major Denise. E olha que Major Denise foi Inclusive, superficial na área de atuação dela, que foi a segurança pública. ex- É inacreditável. inclusive, É inacreditável. Inacreditável. inclusive, reiterando, a gente vê que também é um Ctrl-C, Ctrl-V de outras Com propostas. certeza. Eu não posso afirmar de quem veio primeiro, mas você vê que criação de hospital do subúrbio, mesma proposta que traz a Major e o próprio Bruno Reis. Sim. A criação de sistemas de integração na educação, aumento de colégios integrais dentro da área de creches e mobilidade, mesma proposta que a própria Major Denise, que o próprio, até um pouco parecido com o César Leite, um pouco, porque César Leite traz um pouquinho mais de privatização e concessão, Sim. né? A gente vê propostas similares na questão da ausência de impostos, desenvolvimento econômico igual de Bruno Reis. Então, o pior é que é uma proposta de 35 páginas que consegue ser mais superficial do que as 15 páginas do próprio pastor Isidoro, que com 15 páginas ele conseguiu dizer muito mais do que a própria proposta dele. Pois é. Então, a gente vê a incompetência já está na própria gestão. E imagine se tivesse como prefeito, e que aparentemente não tem a mínima chance de ganhar. E o que eu espero é que a população que vai votar vote consciente, certo? Se é que acredita na democracia, faça seus votos devidamente, que assistam nossas lives, que assistam, que leiam a própria proposta, porque nada melhor do que ver pessoas competentes falando sobre Sim. tal, é você mesmo e verificar, Ler na íntegra, certo? né, o plano de governo é muito importante. Só acessar no site do TSE, a gente deixa, inclusive, faz um vídeo explicando, Vitor, caso seja necessário, ver o que é que a galera acha aí depois, inclusive, né, faz uma enquete no Instagram para ajudar, né? Tem gente que não sabe como é que faz. Porque lá para TSE tem tudo, que é os dados que a gente encontra de propostas, a movimentação da campanha, a autorização, os valores arrecadados, tudo. Perfeito, perfeito. Então, para É isso aí. finalizar, suas considerações finais, Vitor, por favor. A priori, gostaria de dizer que, como eu já tinha falado, volte consciente, embora ainda faltam uma ou 2 semanas, quer dizer, já 15 está na próxima semana. A gente nota uma proposta superficial, bastante irrisória e deprimente, uma falta de apreço pela população, pela qualidade das propostas, altamente vazias, sem alguma pretensão de futuro equilibrado fiscalmente e equilibrado em termos de social. Obviamente tem muitos gastos e falta como vai financiar. Na verdade, ele mostra como vai financiar, que é aumentando imposto e botando a culpa na União, Pois é. certo? E que basicamente isso. Não tem, a análise vai ser tão superficial quanto a proposta dele, porque a gente já bateu até nessa tecla diversas vezes e fica até chato reiterar os mesmos pontos. Mas, basicamente, falta equilíbrio fiscal, equilíbrio social, propostas altamente superficial e gastadora, sem qualquer planejamento, tanto tributário quanto social e estrutural. Então, a gente vê uma proposta bastante falha. Rasíssima, muito rasa. Eu realmente me surpreendi com Exato. a superficialidade do plano de Celso Cotrim. Mas, enfim, essa foi a análise, né, do plano de Celso Cotrim. Lembrando a vocês que, após todo o período de análise de planos de governo de candidatos à Prefeitura de Salvador, nós iniciaremos o nosso programa, né, o programa do Grupo Top and Down, chamado Linha de Fogo, será lá no YouTube. E nós repostaremos aqui no Instagram também, então para quem quiser assistir no Instagram, fica à vontade também, né? Será sobre economia e mercado financeiro, será um resumo semanal de todas as notícias, né, econômicas e do mercado financeiro, que acabam englobando outros assuntos como direito, política, enfim. Realizado sempre ao sábado à noite, e eu conto com a presença de todos vocês. Valeu, É isso. um abraço. E depois, quem quiser assistir, nós vamos upar pro YouTube essas lives. Para quem quiser assistir em 2x e qualquer outra coisa, Sim. assista lá. Um Pronto. abraço. E qualquer coisa, o link do YouTube da gente vai estar lá na descrição do perfil. Perfeito. Valeu, Vitor. Valeu, galera.